Vitor, doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialização em terapia cognitivo-comportamental pelo IWP, possui MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e é graduado em psicologia pela Universidade de Fortaleza. Ele trabalha como professor na Unifor e no curso de graduação e curso de pós-graduação da Unifor e da Unicristo. Ele exerce atividade como consultor organizacional em psicologia organizacional e do trabalho e atua como psicólogo clínico. Atualmente faz parte do laboratório Nutra e pesquisa de transformações no mundo do trabalho, com foco no teletrabalho, tempos sociais e as relações destes com a subjetividade dos trabalhadores. E também a professora Andréa Quezado, que possui graduação em psicologia pela Universidade de Brasília, mestrado em ciências do comportamento pela Universidade de Brasília, PhD em neurociências pela Universidade de Bochum, não sei alemão, na Alemanha, e doutorado em ciências médicas pela Universidade de Brasília, que tem experiência nas áreas de estresse, avaliação neuropsicológica, neuropsicofarmacologia, com foco em crianças com epilepsia e neurodesenvolvimento de bebês de alto risco, e também fundadora do Grupo Sinapses. É com vocês. Ravi, muito obrigada pela apresentação, linda poesia, amei, muito obrigada aí pela abertura, fiquei muito emocionada, e é isso mesmo, né? Reaprender, resgatar os nossos valores, né? Resgatar a nossa fé. Agradeço muito o Vitor e a Natécia por estar nessa mesa e a gente compartilhando aí informações sobre um momento tão difícil que a gente está vivendo e possíveis dicas, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Como lidar, como enfrentar esse movimento, tá? Eu vou focar um pouquinho na neurociências e epigenética da ansiedade, trazendo as consequências disso, trouxe alguns artigos também, bem recentes, tá, de 2019, 2020, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo conosco, quais as mudanças biológicas que isso pode acarretar, as mudanças psicológicas, né, e sociais, sempre com essa visão integrada, tá? Eu vou abrir aqui a apresentação para que vocês vejam direitinho. Rapidinho aqui. Pronto, vocês estão vendo os slides? Sim. Perfeito, então. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre ansiedade em tempos dessa doença, né, que é a Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa, e o que as neurociências e a terapia cognitivo-comportamental, assim como a epigenética, porque não dá para falar de neurociência sem falar de epigenética, né, ela pode nos ajudar a enfrentar essa situação, a desenvolver a nossa resiliência, como é que a gente pode enfrentar melhor essa situação. Primeiro passo, a gente precisa entender o que é ansiedade. Ansiedade é aquela sensação de tensão, de apreensão, de preocupação, que nos atinge aí durante crises pessoais e conflitos diários, tá? E a ansiedade, ela está muito relacionada também ao estresse, então a gente vai falar rapidamente também um pouquinho sobre estresse. E o que acontece nos transtornos de ansiedade? Acontece uma ruptura do funcionamento. A ansiedade é importante para a nossa sobrevivência, ela serve como motivação, mas quando ela é patológica, ela é irracional, e aí começa a trazer vários prejuízos, tá certo? E ela é provocada pela percepção de ameaças que são exageradas ou mesmo inexistentes. A gente pode estar pensando numa possível ameaça, como o Ravi colocou. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Né? A gente quer ter o controle da situação. E o primeiro passo que a gente tem que aprender é que não existe controle da situação, tá? A gente pode ter planejamento, a gente pode ter um plano B, mas o controle total da situação, pessoal, não existe. Quando a gente quer ter esse controle total, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de uma ansiedade patológica, certo?
ela é incontrolável e, mais do que isso, ela é disruptiva, ou seja, ela vai interferir nos relacionamentos, no desempenho profissional, no desempenho acadêmico, nas atividades cotidianas, ela elicia estresse, ela também é afetada pelo estresse, ela atrapalha os nossos relacionamentos, a nossa produtividade, ela paralisa. Então, como lidar com isso? Como lidar com essa ansiedade, né? E ela tem cada vez mais afetado, principalmente a população brasileira. Nós hoje, pessoal, não sei se vocês sabem, antes mesmo do coronavírus, nós lideramos o ranking mundial em transtornos de ansiedade. Então, nós estamos à frente aí dos Estados Unidos, que tem também um alto índice de ansiedade, estamos à frente da Europa, estamos à frente de todos os países, estamos liderando esse ranking, infelizmente. Só para vocês terem uma ideia, e esse número já aumentou, em 2017, 9,3% dos brasileiros têm transtornos de ansiedade. Esse número já aumentou, se eu não me engano, para 13%, e agora, com essa situação que a gente está vivenciando, se a gente conseguisse fazer pesquisas estatísticas com relação a isso, a gente vai verificar que esse índice de ansiedade está altíssimo. Na prática, a gente vê tanto estudantes nos ligando, falando que está sofrendo de ansiedade, como familiares de pacientes, mesmo pacientes, né, amigos. Então, a gente está tendo uma queixa muito alta com relação à ansiedade por tudo que a gente está vivenciando, tá certo? O transtorno de ansiedade, ele mudou a classificação, alguns pontos mudaram com relação ao DSM-5. O que mudou? Antes, o transtorno de estresse pós-traumático, no DSM-4, ele estava em transtornos de ansiedade. Agora ele ganhou um capítulo à parte, que é trauma e transtornos relacionados ao estresse, que eles viram muito o vínculo, né, do transtorno obsessivo, do transtorno de estresse pós-traumático aí com o estresse. O transtorno obsessivo compulsivo, ele também ganhou um capítulozinho à parte, que agora é transtorno obsessivo compulsivo e outros transtornos relacionados, certo? E nós temos também os transtornos de ansiedade, onde estaria aí fobias, né, transtorno do pânico, ansiedade generalizada, dentre outras, tá? Por conta do tempo, eu não vou me ater muito à definição de cada tipo de transtorno aí de ansiedade, tá bom? E o que tem contribuído para essa ansiedade? O estresse pré-natal, tem várias pesquisas mostrando que crianças que vivenciam o estresse pré-natal e nos primeiros anos de vida, por exemplo, é o caso de crianças prematuras, é o caso de crianças que sofrem maus tratos. Aliás, tem várias pesquisas mostrando que transtornos de ansiedade na fase adulta, na adolescência, está relacionado a maus tratos na infância, ao estresse pré-natal. Como eu falei para vocês, as crianças prematuras, elas vivenciam muito eventos estressores, como procedimentos invasivos, separação da mãe. Por mais que a mãe fique lá na UTI neonatal, não é o mesmo como se a mãe estivesse em casa, cuidando daquela criança, né, no ambiente dela. A própria hospitalização já é um fator estressor. Sedentarismo, alterações na microbiota. Então, já tem pesquisas mostrando que alterações na nossa microbiota, ela leva à ansiedade, tá certo? E a ansiedade, ela pode ser o transtorno principal, ou ela pode vir como uma comorbidade. A gente sabe que ela está fortemente ligada, por exemplo, como comorbidade, a depressão. É muito comum quem apresenta depressão também apresentar ansiedade. Então, tudo isso tem contribuído, tá? E não só isso, tá certo? O estresse também
ele é um fator, né, de risco para a ansiedade, como a gente colocou aqui, o pré-natal, os primeiros anos de vida, mas também o estresse do nosso dia a dia. E o que a gente está vivenciando hoje? Ah, pessoal, só uma informação. Isso aqui foi tirado do livro do Kim, é um livro recente agora, 2020, ele é em inglês, tá certo? E o título dele é Anxiety Disorders, que significa transtorno de ansiedade, tá certo? E aí ele vem trazendo as grandes descobertas. Então, ele faz um panorama geral, desde o conceito de ansiedade, trazendo aí o DSM-5, tá certo? Indo até a parte de eletroencefalografia, que é alterações nós temos das ondas cerebrais, alterações também com ressonância magnética, que a gente consegue ver de alterações de volume e atividade, né? Aí ressonância magnética funcional, tá? Que áreas estão envolvidas na ansiedade, estão afetadas, até passando pelo eixo do estresse, tá? Muitos acreditam que a ansiedade é um transtorno também relacionado ao estresse, e trazendo também possíveis soluções, tá? É muito bacana esse livro. O único problema é que ele é em inglês, tá? Mas fica aí a indicação para vocês, né? E dando continuidade aqui, qual é o nosso contexto atual agora? É um fator extremamente estressante e que gera uma forte ansiedade. E mais, as crianças que estão vivenciando isso hoje, pessoal, na fase adulta, se não houver nenhuma intervenção, e aí o nosso papel como psicólogo é já, assim que pudermos, né, já podemos estar fazendo isso online, mas fazer um tratamento mesmo presencial, assim que essa quarentena acabar, a gente está fazendo intervenção nessas crianças. Por quê? Se elas não forem tratadas agora, se não sofrerem essa intervenção, a grande probabilidade de permanecerem isso, tá certo? Até com esses transtornos de ansiedade, até a fase adulta. Ou, mesmo que a criança não mostre agora sintomas de ansiedade, ela pode mostrar isso quando ela tiver adulta. Então, quanto mais cedo a intervenção, melhor. E qual é esse contexto atual aí trazido aí pelo coronavírus, levando a Covid-19, que é a doença? A nossa vida, ela está em risco. E as pessoas estão extremamente ansiosas. E se eu pegar essa doença? E se alguém da minha família morrer? E se eu não tiver condições financeiras para realizar aquela viagem que eu queria, ou mesmo para me alimentar? Então, as situações são diversas. O que a gente tem é que esse contexto atual que a gente está vivenciando é um grande fator de risco para desencadear os transtornos de ansiedade, que é genético e ambiental. Ele não é só genético e não é só ambiental. Inclusive, os pesquisadores estão tendo muitas dificuldades de encontrarem os genes envolvidos. Já descobriram alguns, mas por quê? Porque tem muita característica também ambiental e epigenética. Tá? E o que uma mãe está vivenciando hoje, uma mulher está vivenciando hoje, um pai está vivenciando, um homem está vivenciando hoje, isso pode estar afetando as futuras gerações, tá certo? Então, os filhos que virão, eles podem ser afetados aí por essa situação, esse nosso contexto atual, que é um contexto de incertezas, né? Muitas pessoas, infelizmente, mas é a realidade, estão passando pelo luto. O isolamento social é uma das melhores medidas, mas a gente sabe que não é fácil, porque muitas vezes pode estar levando, inclusive, ao sedentarismo, e a gente sabe a importância do exercício físico, e nós sabemos a importância do vínculo para a nossa saúde mental. Mas, no momento, é isso que a gente tem que fazer. Isolamento social, tá certo? E higiene, claro, ter o máximo de higiene, né? Aí o álcool gel. E também o isolamento social e mais essa higiene.
E aí, como lidar com tudo isso? A gente tem que aumentar os nossos recursos, tá certo? Então, como lidar com esse estresse é aumentando, ampliando os nossos recursos, que eu vou desenvolver um pouquinho mais na frente. Como lidar com essa ansiedade? Ampliando os nossos recursos, tá certo? Inclusive, só para relatar aqui o que eu falei com relação aos genes, tem pesquisas feitas com gêmeos idênticos, monozigóticos, tá certo? Que eles não encontram, por exemplo, um pode ter transtorno de ansiedade e o outro não. Então, não é um fator totalmente genético. Como eu falei, existem fatores ambientais e fatores epigenéticos, tá? Envolvidos aí no transtorno de ansiedade. Acredite que a literatura tem mostrado também, é muito mais ambiental, né, apesar da característica genética, e epigenética do que propriamente genético, tá certo? Então, quando a gente percebe que a gente não tem os recursos para lidar com a situação, esses recursos eu não estou dizendo só financeiro, eu estou dizendo recursos emocionais, estou dizendo controle de algumas coisas, apesar de a gente não ter o controle, mas a gente tem essa necessidade, né, de ter um certo controle. Quando a gente vive esse momento de incertezas, aí a gente vivencia, sim, fortemente, tanto o estresse quanto a ansiedade, tá? Porque os nossos recursos não são suficientes para lidar com essa situação. E é o que acontece. Por exemplo, a gente não tem uma vacina. Se a gente tivesse uma vacina ou um medicamento, por exemplo, a nossa ansiedade seria muito menor, o nosso estresse seria muito menor, tá certo? Para vocês verem como essa ansiedade ela é prejudicial, inclusive, como eu falei, podendo afetar futuras gerações, tem esse artigo que ele é 2019, que é do Schmidt et al., vocês estão vendo aí, são vários autores, e o Ziff, ele é um dos principais estudiosos aí de epigenética de forma geral, tá certo? Ele que foi o orientador aí desse estudo realizado pela Michaela Schmidt. Eles descobriram o seguinte, que se eu tenho uma deficiência de receptores de glucocorticoide, tá certo? Alterando aí também, devido à alteração, né, da metilação de DNA na placenta, ou seja, só uma explicação rápida para quem não tem muito bem desenvolvido esses conceitos da epigenética. Quando eu falo em metilação, pessoal, eu estou falando de silenciamento de genes, tá certo? Então, o que acontece? Se eu passo por um determinado evento estressor, tá certo? Isso vai silenciar alguns genes. A placenta, por exemplo, ela transforma corticoide, tá certo? Cortisol, que é um tipo de corticoide, é o nosso corticoide interno aí, glicocorticoide. Então, ele transforma o cortisol em quê? Em cortisona, que é uma forma inativa do cortisol, tá certo? Se eu estou sob estresse crônico, se eu estou sob ansiedade intensa, essa placenta não vai fazer o seu papel. E isso vai passar diretamente para o bebê. E há pesquisas que bebês, né, que passaram por estresse pré-natal, quando estavam ainda aí no útero, eles têm grande probabilidade de, na fase adulta, desenvolver o quê? Ansiedade, tá certo? Então, e o que você tem também nesses bebês? Você tem uma diminuição devido a essa metilação, você tem uma diminuição de receptores de glicocorticoides, consequentemente o cortisol fica mais livre na fenda, tá? Então, você tem um aumento aí também de cortisol, que é o hormônio do estresse, e que a gente verifica também nos transtornos de ansiedade e na depressão, um aumento de cortisol. Só um adendo, no transtorno de estresse pós-traumático, a maioria das pesquisas estão mostrando uma baixa de cortisol, tá certo? Que é até por uma fadiga aí da adrenal, tá? Então, tanto alta de cortisol quanto baixa de cortisol é prejudicial e pode estar levando a transtornos de ansiedade,
tá ok? Aliás, estresse é gatilho para o desenvolvimento das psicopatologias. Tem um outro estudo mostrando aqui que a exposição ao álcool durante a adolescência epigeneticamente altera o funcionamento da amígdala e leva a uma maior suscetibilidade do desenvolvimento de ansiedade. Por que eu estou trazendo esses estudos? Para mostrar para vocês, pessoal, que a ansiedade, tá certo? Ela está muito vinculada às nossas experiências durante toda a nossa vida, tá certo? Então, por exemplo, se eu vivencio muito estresse, eu me exponho a álcool, né? Se eu vivencio essa situação que a gente está vivenciando agora, tá certo? E eu não tenho os recursos para lidar com isso, eu tenho grandes chances de desenvolver aí no futuro um transtorno de ansiedade. E essas experiências, elas mudam a expressão dos nossos genes, silenciando genes bons, tá certo? Ou ativando genes ruins, tá ok? E quais são as áreas que são afetadas nos transtornos de ansiedade? Principalmente o sistema límbico e o córtex pré-frontal. E aí eu trouxe vários transtornos de ansiedade para a gente estar vendo aqui essas áreas afetadas, tá? No transtorno obsessivo compulsivo, que você já conhece, o próprio Roberto Carlos, ele tem o transtorno obsessivo compulsivo, e a gente vê uma forte ligação, né, entre o núcleo caudado e o córtex pré-frontal também, tá certo? Entre o núcleo caudado e principalmente o giro cingulado, tá? O giro cingulado está envolvido com a consciência das experiências aversivas, já o núcleo caudado está envolvido com os movimentos, tá certo? Então, o giro cingulado com as obsessões, o núcleo caudado estaria mais envolvido aí com as compulsões, tá? Então, lavar a mão o tempo todo, verificar se a porta está fechada, fazer alguns movimentos repetitivos, tudo isso está envolvido aí com o núcleo caudado. E você vê no transtorno obsessivo compulsivo, eles já verificaram isso através da ressonância magnética funcional de pessoas diagnosticadas com TOC, um aumento da atividade do núcleo caudado, tá certo? Já na fobia específica, por exemplo, aracnofobia, que é a fobia de aranha, né, várias outras fobias específicas, você vê um aumento da atividade da ínsula. Então, a ínsula, ela está envolvida não só com a nossa gustação, é lá que fica o córtex gustativo, mas também ela está envolvida com a transformação de cheiros e sabores e emoções, então ela faz parte do sistema límbico. Ela também está envolvida, pessoal, com dor, tá certo? E na fobia a gente vê um aumento dessa atividade da ínsula, tá certo? Não só da ínsula, mas do giro do cíngulo, que faz todo sentido, que é essa areazinha aqui, em cima aqui do corpo caloso, e que é responsável aí pela consciência das experiências aversivas, tá? A amígdala é uma das principais estruturas, está muito envolvida com medo e com ansiedade, tanto é que se eu retiro a amígdala de macacos, por exemplo, eles perdem o medo, pode chegar um predador, eles podem ser ameaçados, eles vão perder parte do medo, tá certo? E ela está muito envolvida com a fobia social, então você vê um aumento da atividade da amígdala. André, então as nossas crianças que estão vivenciando isso, se não tiverem intervenção, se isso não for tratado de uma forma em que elas possam lidar, se não for ampliado os recursos dela, elas podem ter um aumento da atividade da amígdala e no futuro elas desenvolverem um transtorno de ansiedade? Sim, tá certo? Então vocês estão vendo que isso que a gente está vivenciando vai levar a mudanças estruturais. Então, a gente tem que ter estratégias
para poder lidar com essa situação, para que a gente não tenham essas mudanças estruturais e tenhamos problemas no futuro, tá certo? Já o transtorno do estresse pós-traumático, você tem uma redução da atividade do lobo frontal, o que dificulta até mesmo o controle das suas emoções, né? Você vai vivenciar ali aquelas memórias, por exemplo, como se tivessem acontecendo agora. Então, veteranos de guerra, de repente estão no cinema e alguma coisa lembra aquilo ali que ele vivenciou, ele vai viver como falta de ar, taquicardia, como se estivesse ali na guerra, tá certo? Então, vem essas memórias e é um dos transtornos mais difíceis de serem tratados, é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? E, além de todas essas alterações, nós fizemos isso aqui foi um TCC, foi o TCC da Sara Marques, que a gente concluiu no ano passado, tá? E a gente verificou que aquelas pessoas que são ansiosas, a boa parte, não todos, tá? Mas elas podem demonstrar as têmporas quentes. O que são as têmporas quentes? É uma concentração de beta, pessoal, que aí tem uma frequência de 15 a 23 Hz, maior que 17%. E de beta alta, que aí é uma frequência um pouco maior, mais oscilações por segundo, e beta está relacionado à concentração, mas também está relacionado, o high beta, né? Está muito relacionado à ansiedade, principalmente nas têmporas, tá? Então, aqui no lobo temporal, vocês estão vendo no lado esquerdo, aqui nessa imagem, T3, né? E T4 no lado direito, tá certo? Que é aqui no lobo temporal, onde fica a maioria do sistema límbico, tá certo? Então, quando você tem beta maior que 17%, ondas betas, e high beta, que é a beta alta, maior que 10%, é o que a gente diz têmporas quentes, e é observado em pacientes que têm ansiedade, tá certo? Mas não é 100% deles, ok? E aí o interessante é que uma outra pesquisa mostra que realizando a terapia cognitivo-comportamental, lembra que eu falei para vocês que no transtorno obsessivo-compulsivo você tinha um aumento da atividade do núcleo caudado, o que estaria explicando aí as compulsões? Quando você faz a TCC, você vê depois, coloca o paciente de novo, isso aqui foram 8 semanas, se eu não me engano, e você tem uma baixa dessa atividade do núcleo caudado, tá certo? O que aconteceu, então, com a fobia específica? Você tem também uma diminuição da atividade da ínsula, lembra que estava elevada? Então, a terapia cognitivo-comportamental levou uma diminuição dessa atividade da ínsula e do córtex também, cingulado anterior direito, tá certo? Ok? Esse aqui, pessoal, onde está passando aqui, é exatamente o giro cingulado, tá? Lembra da fobia social que eu disse que tinha uma atividade intensa da amígdala? Você tem uma diminuição da atividade da amígdala, bem como do córtex para-hipocampal, ou seja, mostrando a efetividade aí da psicoterapia, e também no transtorno de estresse pós-traumático, em que você tem um aumento da atividade do lobo frontal que era reduzido, né? Então, depois da terapia, essa é uma das formas de intervenção. Mas basta, pessoal, eu vou tirar aqui a apresentação, né? Deixa eu só finalizar aqui com essa frase. Basta, por exemplo, basta a gente fazer, como é que eu vou dizer isso? A psicoterapia é uma das funções. O que a gente pode estar fazendo além da psicoterapia? Falei para vocês que a microbiota é afetada, então a gente pode estar trabalhando essa parte também, tá certo? Com a nossa alimentação, e a gente pode trabalhar também com exercício físico, tá? O importante é a gente ampliar os nossos recursos. Por quê? Porque o exercício físico tem BDNF, tá certo?
e a ajuda na produção também de serotonina, ok? E endorfina, que são hormônios aí, neurotransmissores, né? Na verdade, importantes aí para o nosso bem-estar, bem-humor. Então, o que a gente precisa fazer? Ampliar os seus recursos, tá? Ter flexibilidade cognitiva e viver um momento de cada vez. Aventurar-se, descobrir e aprender com a experiência. O que a gente pode fazer agora, nesse momento? A gente é um ser em constante transformação, a gente tem potencialidades aí para desenvolver. E assim, sem se cobrar muito, tá certo? Fazer dentro do possível. E para isso, o autoconhecimento, tá? Desculpa, eu passei até, acho que um pouquinho, né? Passo agora vou finalizar aqui, tá certo? A apresentação. Parar aqui a apresentação e passo agora a palavra para o Vitor falar um pouquinho aí da TCC, para vocês verem como essa ferramenta é importante, dando dicas aí para a gente estar vivenciando essa situação que está tão difícil para a gente. Vitor, a palavra é sua. Pronto, André, obrigado. Teve um aluno que perguntou aqui, eu não sei se a gente abre agora para perguntas ou deixa no final, que ele perguntou aqui, não seria bom recomendar pelo menos 10 minutos de sol na varanda por causa da carência de vitamina D? Seria, isso é importantíssimo. Por quê? Porque a vitamina D, pessoal, ela aumenta, não é que ela aumenta, ela ajuda os endocrinologistas nem falam assim, aumento de imunidade, mas existem alguns alimentos, por exemplo, alimentos com excesso de sal, né? Então, essas comidas enlatadas, excesso de açúcar, comer muito doce, e a falta de vitamina D, elas atrapalham a imunidade. Então, é fundamental tomar um solzinho na varanda. E, assim, a gente está tendo um período de chuvas aí, mas assim que aparecer o sol, vai para a sua varanda, ou se bater sol no seu quarto, e toma. É muito importante, tá, Rafael? Fundamental. Ok, Vitor, tá contigo agora. Pronto, tranquilo. Vou aqui compartilhar a apresentação. Então, agradecer, e é muito bom a gente poder conversar um pouco sobre essa troca, né, da neurociências com a TCC, principalmente em momentos tão complicados, pessoal, para todo mundo, né? O que é o objetivo da apresentação aqui no caso, eu vou apresentar um pouco, no caso, as bases da TCC, base histórica e também algumas bases teóricas, para que a Anatessa ela possa aproveitar depois esse gancho e entrar nas técnicas específicas para lidar com a ansiedade. Como a gente sabe que a TCC é uma abordagem que ainda aparece como uma disciplina optativa, né? Então a gente acha interessante pelo menos entender o que é essa abordagem, saber como é que ela contribui efetivamente para a compreensão desse momento, tá certo? Então vou compartilhar aqui a apresentação, só um instante. Tá dando para ver a apresentação? Peraí, tá? Acho que sim, tá fazendo agora. Deu certo? Deu. Aqui. Então, responderam no chat que sim. Pronto, ótimo. Então deu, né? Todo mundo enxergando. Ok. Pois então vamos explicar aqui basicamente esses princípios fundamentais, né? E bases históricas, epistemológicas da TCC. Não é para a gente ir aqui com objetivo, pessoal, não é para a gente aprofundar nos aspectos históricos, até porque isso a gente tem pouco tempo para poder dialogar, mas é explicar minimamente qual é a base da TCC, para que a gente possa entender como ela contribui para os dias atuais, tá? E aí, quando a gente fala sobre a TCC, a gente tem que levar em consideração que é uma abordagem, historicamente falando, muito recente. Né? A gente tem alguns pressupostos aí da TCC, quando o Aaron Beck começa as pesquisas dele, mais ou menos na década de 60, observando e entendendo o modelo de depressão por um outro viés diferente do que na época a psicanálise concebia, tá? E aí um alerta, assim, uma questão importante para a gente destacar aqui, embora eu vá apresentar a TCC e o modo como ela se constituiu enquanto área, a gente precisa levar em consideração que não há uma abordagem melhor do que a outra, tá? A gente parte do pressuposto do respeito à diversidade das abordagens, certo? E que a gente vai apresentar uma visão da TCC, né? Uma visão dessa abordagem, uma perspectiva teórica que pode contribuir para entender
os fenômenos psicológicos, né? A TCC, ela dialoga muito com neurociências, ela dialoga muito com a psiquiatria, ela tem algumas rupturas importantes com outras abordagens da psicologia, embora ela receba também influência dessas abordagens, tá? Então, é por isso que a gente queria situar minimamente esses conceitos para que fique claro depois essa relação com a ansiedade. E aí, antes da gente trazer especificamente esses conceitos, eu queria só trabalhar também um ponto da gente ter um pouco de cuidado para quebrar alguns dos preconceitos que a gente tem em relação à abordagem. Algumas pessoas colocam que a TCC, ela trabalha numa perspectiva de basta a pessoa pensar de forma diferente que resolve os problemas dela. E não é tão simples assim. A gente sabe que dentro dos diversos transtornos que a pessoa sofre, inclusive os transtornos de ansiedade, não é simplesmente mudar uma chave de pensamento da noite para o dia, pensar positivo, que você vai resolver as questões da ansiedade, tá? Mas na hora que eu entendo a natureza desse processamento cognitivo, ou seja, o que é que o indivíduo pensa a partir de determinadas situações, eu consigo entender o desdobramento disso nas emoções e reações fisiológicas, assim como também o comportamento dele, tá? Que posteriormente a gente vai apresentar isso com o modelo cognitivo, certo? Então, queria que vocês estivessem bem abertos para ouvir a abordagem, né, explicar, assim, entender um pouco o que ela se propõe, para que a gente possa dialogar um pouco desses princípios dela, tá? Sobre os princípios dela. Então, inicialmente, a TCC, ela traz essa frase de Epictetus, ela traz muito essa perspectiva de que o que perturba o ser humano não são os fatos, somente os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos, ou seja, qual é a percepção que eu tenho sobre isso que me acontece. É óbvio que quando a gente fala sobre essa interpretação dos fatos, a gente não pode ignorar, por exemplo, o contexto atual. A gente tem, por exemplo, uma série de notícias de aumento de casos de Covid-19 aqui no nosso contexto nacional, fortemente também no Ceará, e que a gente não está dizendo um processo da gente ignorar esses fatos, né, em relação ao aumento desses casos, tá? Só que o modo como eu interpreto aquilo que acontece, o modo como eu penso sobre aquilo, acaba influenciando o modo como eu me sinto e o modo como eu me comporto. Entenda que a gente vai desenvolvendo, para a TCC, a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa história algumas estruturas interpretativas dos fenômenos, certo? Se eu passei e achei interessante que a Andrea trouxe, né, dessas diversas questões de epigenética, da história de vida do sujeito, e que isso está diretamente relacionado com a compreensão da TCC também. Né? Se eu passo por uma série de eventos estressores, se eu passo por diversas situações que me fazem ter uma interpretação catastrófica daquela situação, de que nada vai dar certo, de que o futuro ele é muito complicado, a perspectiva de que as coisas, eu não tenho controle sobre as coisas e a falta desse controle de alguma forma mobiliza essa minha ansiedade. Então, esses diversos, essas diversas raízes interpretativas, elas vão levar muitas vezes ao desenvolvimento de pensamentos que estão relacionados posteriormente à emoção de ansiedade, tá? Então, a ideia que a TCC ela se propõe a colocar é principalmente entender quais são essas raízes interpretativas do indivíduo, como é que se dá o processamento cognitivo do indivíduo. Porque se eu entendo o modo como o indivíduo interpreta, eu posso entender o modo como ele é afetado frente a essas interpretações. Então, pode ser que uma pessoa se depare, vamos dizer, uma situação X. Uma situação de que uma notícia de que que houve aumento de casos do Covid aqui no Ceará. Uma pessoa escuta essa informação e pensa, a situação está piorando, né? Aí, quando pensa a situação está piorando, de repente se segue com uma série de outros pensamentos frente a essa situação que está piorando, e pode ver, isso pode acontecer a qualquer momento com minha família, isso vai me afetar, como é que eu vou lidar com isso? E essa série de pensamentos acaba levando ao desenvolvimento, por exemplo, de emoções vinculadas à ansiedade, reações fisiológicas de ansiedade, como taquicardia, sudorese, hiperventilação, e comportamentos de fuga, evitação, ou a busca do controle sobre o contexto, tá? Só que, por outro lado, ao mesmo tempo que existem notícias, olha como é interessante a gente relacionar isso. Ao mesmo tempo que existem notícias que colocam aspectos de que o número de casos tem aumentado, a gente também tem notícias que nos chegam que o tratamento tem avançado em alguns países.
né, que após esse período forte da pandemia, por exemplo, na China, a gente já tem um maior controle com a redução de número de casos, né, com tratamentos que têm chegado a esses contextos. Então, o que acontece com as pessoas que apresentam essas características de ansiedade, elas tendem a considerar e dar um peso maior, principalmente aquelas informações que trazem uma perspectiva mais catastrófica em relação ao futuro. Os pensamentos e os filtros que são estabelecidos frente a essas informações são de que tudo vai piorar, algo de muito ruim vai acontecer, e se isso, e se aquilo, e como é que eu vou lidar com isso, isso vai afetar todo mundo, alguém da minha família vai ser afetado, enfim. Ela acaba considerando mais, dando um peso maior às informações ou aos pensamentos delas catastróficos frente à situação, do que propriamente desenvolver recursos para poder entender. Isso aqui tem acontecido. Por outro lado, em outro contexto que já passou por essa situação, essa questão já está mais controlada, né? E achei interessante uma questão também que a Andrea colocou sobre essa flexibilidade cognitiva. Muitas vezes o que nos afeta, né, uma forma de pensar, ela conversa, ela de alguma forma afeta diretamente o modo como a gente se sente e o modo como a gente se comporta. Se eu passo por uma situação de uma notícia do Covid e essa situação, a notícia não é positiva, eu posso ter pensamentos catastróficos frente a essa situação. Mas se eu não consigo, de alguma forma, flexibilizar os pensamentos que eu tenho, considerar outras questões, considerar, por exemplo, que eu estou em isolamento social, eu posso realizar outras atividades, que outros recursos eu tenho para lidar com a situação. Se ela não tiver esses outros recursos, como o André ressaltou, o indivíduo tende a se prender à primeira interpretação que ele fez sobre esses fenômenos. Quando a gente se prende a essa primeira interpretação, essa rigidez, e a gente vai estabelecendo essa rigidez cognitiva, a gente acaba ficando refém dos sentimentos relacionados a essa primeira interpretação. Por isso, a TCC ela nos convida a entender como a gente pensa as coisas, entender como a gente interpreta as coisas, porque a partir dessa base, a gente vai conseguir trabalhar melhor com os indivíduos, inclusive com nós mesmos, tá? Então, outra questão dos princípios fundamentais. A atividade cognitiva, ela influencia o humor e o comportamento. Uma mesma notícia, como eu falei sobre a Covid, uma pessoa pode pensar, certo? Situação. A notícia da Covid que aumentaram os casos aqui no Ceará. Uma pessoa pensa, meu Deus, isso vai acontecer comigo a qualquer momento. Sentimento relacionado à ansiedade, reações fisiológicas, taquicardia, hiperventilação, sudorese, comportamento de tentar controlar a situação a partir de alguma forma, ouvir mais notícias sobre isso, então disseminar essa notícia, por exemplo, para familiares. Vocês já devem ter visto, né, que muitas vezes o modo como a notícia chega, ela acaba sendo muitas vezes compartilhada de forma intensa, que pode levar as pessoas, inclusive, a aumentar essa interpretação catastrófica da realidade. O outro indivíduo pode receber essa notícia e entender, certo, essa situação tem piorado, mas eu vou continuar com as medidas de proteção, que aí eu vou minimamente controlar como é que isso acontece ao meu redor. Né? Ou, esses casos têm aumentado, mas em outros países eles conseguiram controlar, e aqui a gente está tentando manter o controle da situação. Né? Lembrando que esse manter o controle não é manter o controle sobre tudo, porque existem, inclusive, alguns estudos que vão colocar que os transtornos de ansiedade eles têm em comum alguns aspectos. Primeiro, uma percepção catastrófica frente às questões futuras. A percepção daquilo que vai acontecer sempre é muito pior do que efetivamente vai acontecer, porque a pessoa não tem controle sobre a situação. Então, pelo fato do indivíduo não conseguir controlar todas as contingências da situação, ele tende a ter uma interpretação mais catastrófica do futuro. Por isso que é tão importante a gente aprender que a gente não vai conseguir ter controle sobre tudo. Tá? E a partir do momento que a gente abre um pouco mão desse controle, a gente consegue lidar melhor com esses pensamentos que nos chegam. Outra coisa importante, que é muito comum nos transtornos de ansiedade. Existe uma tendência do indivíduo superestimar um determinado problema e subestimar as suas capacidades de enfrentá-lo. Tá? Então, é algo que é recorrente frente às questões de ansiedade. Eu não estou dizendo que a situação ela não é grave, que a quarentena não é necessária, pelo contrário, a gente sabe por diversas notícias e pesquisas que a quarentena é necessária. Mas como o indivíduo interpreta essa quarentena? Como o indivíduo interpreta aquilo que acontece com ele? Né? E isso não é algo que simplesmente vai garantir
no momento que o indivíduo tem a reflexão sobre isso, que ele só tenha pensamentos positivos e que a vida dele seja maravilhosa durante a quarentena. Mas da mesma forma que existem interpretações realísticas frente às notícias que são colocadas, existem também interpretações catastróficas. Vocês devem conhecer, ou então vocês mesmos devem ter passado por situações de repente, transformar na cabeça das pessoas, ou de vocês, as pessoas próximas, na notícia muito pior do que ela efetivamente foi noticiada, tá? Então, são pontos importantes para a gente pensar. Atividade cognitiva influencia o humor e o comportamento, tá? Atividade cognitiva, ela pode ser monitorada e alterada. É outro princípio da TCC, que coloca no momento em que a gente acompanha essa atividade cognitiva, a gente tem como monitorar e alterar essa atividade. De que forma? A gente faz com que o indivíduo tenha uma reflexão sobre as bases do pensamento dele. Muitas vezes os pensamentos, a TCC ela vai chamar isso de pensamentos automáticos. A gente não tem controle sobre conteúdo e sobre a velocidade dos pensamentos. Tentem não pensar em água de coco. Tentem não pensar em praia. Tentem não pensar em férias. Tentem não pensar em prova. Né? A gente não... Na hora que eu falo esses temas, automaticamente vocês pensam sobre. Tudo bem que eu falei meio rápido, né? Mas assim, se eu falasse mais devagar, daria tempo de repente pensar melhor sobre. Ou seja, os pensamentos, a gente não controla o conteúdo e a velocidade com que eles nos chegam. Mas entender que esses pensamentos, eles podem estar relacionados a um contexto de realidade, ou eles podem, na verdade, traduzir alguns aspectos de distorções cognitivas dessa realidade. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu acho que fica muito claro. Eu posso pensar, sei lá, sobre a importância do isolamento social e das medidas de proteção frente à questão do Covid-19, mas eu posso também catastrofizar uma situação e começar a imaginar coisas que não existem frente a esse contexto, tá? Algumas notícias que chegam, que a gente precisa avaliar também alguma dessas notícias e uma série de coisas que podem nos atrapalhar. Da mesma forma que, em termos até fisiológicos, pessoal, da mesma forma que na hora que eu olho, por exemplo, um leão, eu começo a ter uma reação de taquicardia, sudorese, hiperventilação, porque eu fico com medo frente a isso, porque na hora que eu vejo um leão, imagine qualquer um de vocês vendo um leão agora, mas na hora que a gente olha um leão, a gente já pensa logo, isso pode me fazer mal, isso pode me atacar, e aí os pensamentos que a gente tem, eu preciso fugir, então eu preciso, de alguma forma, enfrentar essa situação. Reações fisiológicas e emoções de ansiedade, né? Reações fisiológicas de taquicardia, sudorese, como se diz, e comportamento de luta ou fuga. Só que o leão é uma ameaça real. Só que as pessoas que apresentam ansiedade, elas interpretam que, às vezes, pequenas coisas são consideradas como leões, né? E às vezes são coisas que não são dotadas desse cenário de realidade. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação e acompanhar esses pensamentos. Se eu posso ter medo de um leão, porque é uma ameaça real, às vezes eu posso pensar, por exemplo, em um dragão. Imagine um dragão vermelho, sobrevoando a cidade. Dragão é uma coisa que não existe, mas a gente consegue pensar sobre. E às vezes, se eu atribuo isso como algo de realidade, muitas vezes isso vai afetar o modo como eu me sinto, o modo como eu me comporto. E o que acontece, pessoal, é que as pessoas elas vão se apegando principalmente a essa estrutura básica de pensar, esse modelo de pensar. Se eu sou acostumado a pensar que as coisas elas vão ser muito piores do que realmente são, isso vai se habituando ao meu processamento cognitivo e que, de certa forma, eu tenho uma tendência a ter essas interpretações da realidade. Por isso, outro princípio fundamental da TCC é que a atividade cognitiva ela pode ser monitorada e alterada. Tá? E o comportamento desejado pode ser influenciado mediante a mudança cognitiva. Certo? Eu vou avançar aqui por causa do tempo, tá? A gente tem pouco tempo. E aí, fatores que influenciaram o desenvolvimento da TCC. Insatisfação com o modelo de intervenção estritamente comportamental. E aí, nesse sentido, a gente tem o seguinte... Como eu falei, cada abordagem tem suas contribuições, tá, pessoal? Estou falando só que os cortes epistemológicos para o surgimento da TCC. Então, existia uma insatisfação com o modelo estritamente comportamental, por exemplo, com a análise do comportamento, quando se colocava a ideia de que o indivíduo, embora a análise do comportamento considere comportamento, pensamento, emoção e outras questões, a TCC ela vai trazer a perspectiva de que não é só a consequência do comportamento que, de certa forma, influencia a probabilidade desse comportamento se repetir.
por os sistemas de reforçamento, tá? Reforçamento positivo, no caso. Mas também a questão de que a TCC vai colocar a interpretação que o indivíduo tem sobre essa consequência, tá? Então, assim, às vezes você se depara com uma situação em que, teoricamente, o indivíduo seria reforçado positivamente naquela situação, mas o modo como o indivíduo interpreta, inclusive a autoeficácia, que é uma teoria do Bandura sobre esse processo, é extremamente importante ser considerada, e não só o efeito, a consequência desses comportamentos, tá? Segundo ponto, rejeição aos modelos psicodinâmicos. O Beck, quando ele começa a trabalhar com os modelos, o modelo teórico que ele trabalhava, que era a psicanálise, ele trazia a percepção de que, naquela época, né, assim, ele percebeu que os sonhos das pessoas que apresentavam diagnóstico de depressão, esses sonhos eles não eram tão diferentes do que o indivíduo pensava enquanto vigília, né, enquanto acordado. Então, ele foi se deparando que existia uma tendência interpretativa do indivíduo frente a certos fenômenos. E no caso da depressão, para a TCC, existia, ele foi percebendo que existia uma tendência do indivíduo ter uma interpretação sobre si mesmo, né, uma crença de desvalor, nada do que eu faço é bom o bastante, nada do que eu faço tem valor, nada do que eu faço é importante o suficiente, a sensação de desamparo, uma perspectiva catastrófica em relação ao futuro, que o futuro não tem algo muito bom que me aguarda, que eu não vou ter recursos para poder lidar com esse futuro, e uma crença central também de desamor, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama o suficiente, as pessoas só estão comigo por interesse, enfim, esse tipo de crenças que eram comuns nos modelos de depressão. E a partir daí ele foi mudando a concepção que ele tinha sobre esses modelos psicodinâmicos para poder entender que o modo como o indivíduo interpreta o que acontece com ele é fundamental para entender o modo como ele se sente e se comporta. Tá? E, finalmente, um terceiro ponto que influencia o desenvolvimento das TCCs é o desenvolvimento das próprias ciências cognitivas. A gente tem, durante a segunda metade do século XX, um avanço significativo das neurociências, das diversas formas de entender as ciências cognitivas, e aí, nesse sentido, existe uma contribuição significativa sobre o entendimento dos mecanismos neurais vinculados, em entender como é que o cérebro funciona, e que isso foi dando outros recursos para o desenvolvimento da ciência, inclusive em termos da abordagem da TCC, tá? Então, são 3 cortes epistemológicos que a Falcone ela traz no livro dela para trazer um pouco essa perspectiva sobre a TCC. Existem outros aspectos históricos aqui, certo, pessoal? Mas que eu vou avançar por conta do tempo, tá? Eu quero chegar logo no modelo cognitivo. Aqui a gente tem o histórico dos anos 50 e 60, falando sobre a análise dos sonhos dos pacientes deprimidos, como a gente falou, e a publicação das obras dele, os anos 70 e 80, e aí eu vou avançar um pouco, tá? De qualquer forma, eu posso disponibilizar depois esses slides, para vocês terem acesso, sem problema nenhum, e alguns outros aspectos epistemológicos que foram feitos na TCC, né? Então, a TCC, ela trabalha muito com esse método científico, né? Então, a gente tem, durante o desenvolvimento da abordagem, várias perspectivas de pacientes, por exemplo, que foram diagnosticados com determinado transtorno e foram trabalhados com a TCC, e um outro era o grupo controle, que não foi trabalhado com a TCC. Qual foi o resultado disso? Né? E o resultado foi que a TCC foi comprovada uma eficácia de tratamento, inclusive em termos de uma duração mais breve de processo psicoterápico, tá? TCC e medicamentos em forma de placebo, né? Então, percebeu-se também que, enfim, para poder perceber se havia uma efetividade na TCC ou se era uma forma que as pessoas entendiam como placebo, tratamento, enfim, aí a partir daí perceberam a importância também da TCC. E a comparação de TCC também com outras abordagens, né? E vários estudos colocam que a TCC ela foi muito eficaz. Não estou dizendo que outras abordagens não têm eficácia, tá? Mas estou falando em termos de duração do processo e a forma como esses estudos foram realizados, tá certo? Outros pontos fundamentais para a gente poder fechar essa ideia, né, das características da TCC, ela trabalha com caráter diretivo, né? O terapeuta e paciente, durante o processo clínico, o terapeuta ele é mais diretivo. Isso não significa que ele não escute o paciente, pelo contrário. Qualquer processo terapêutico é fundamental que você estabeleça essa relação terapêutica, essa aliança terapêutica. Ela antecede a aplicação de qualquer técnica da TCC ou até mesmo de outras abordagens, tá? Então, a relação terapêutica é fundamental na abordagem, certo? Porque é só a partir dela que você vai poder trabalhar outros aspectos desse processamento cognitivo do sujeito. Porque você imagina uma pessoa muito ansiosa,
que vem no contexto clínico trazendo as queixas delas de ansiedade, e você começa a trabalhar o questionamento desses pensamentos ansiosos sem antes ter estabelecido o vínculo. A pessoa não vai olhar para você e, sinceramente, ela vai dizer: quem é você para dizer que o que eu estou pensando tem distorção associada, que não é vinculada à realidade? Eu sei que se eu não tiver controle, algo de muito ruim vai acontecer. Então, ela traz isso com uma convicção muito forte, ela traz isso com uma certa rigidez cognitiva e que a gente precisa respeitar, estabelecer a aliança terapêutica antes de trabalhar com técnicas específicas da abordagem, tá? A gente está falando um pouco rápido, pessoal, por causa do tempo, mas só para entender as questões mais gerais da abordagem. Ela trabalha com caráter diretivo, certo? Tanto que existem até atividades em psicoterapia que você percebe a TCC ela passando atividades para casa, para que o indivíduo faça algumas atividades em casa. Porque a abordagem, ela considera que o processo psicoterápico, ele não ocorre somente no momento da sessão da terapia. Quando o indivíduo está em casa, ele precisa estar refletindo sobre aquilo que foi trabalhado, inclusive exercitando questões que podem ser desde o RPD, que é o registro de pensamentos disfuncionais, ou então identificar a lista de distorções cognitivas ou outras atividades que a TCC trabalha. O processo psicoterápico, ele não é só na sessão, ele é pós-sessão, certo? E aí o terapeuta, na sessão seguinte, ele resgata essas atividades que foram feitas, perguntar como é que foi para o paciente e vai explorando esses aspectos junto com o paciente dele, tá? É um estilo colaborativo, né? Ou seja, não é o terapeuta que tem o conhecimento, o poder sobre o processo, é muito mais essa troca. Então, em alguns momentos, acontece do terapeuta, inclusive, perguntar: eu queria realizar com você um roleplay, né? O roleplay ele se configura como essa técnica, você topa participar dessa técnica, né? Ou seja, existe muito essa troca. A ideia, por exemplo, que o paciente ele traz algumas das distorções dele, e aí o terapeuta ele vai fazendo o questionamento socrático, que é uma das técnicas, para que o paciente ele vá chegando, né, de certa forma, ele vai entendendo a forma como ele pensa sobre aquilo. E até mesmo quando a gente apresenta a conceitualização cognitiva, que é outro conceito da TCC, a gente apresenta para o paciente para que ele possa validar ou não esse processo. Ou seja, o terapeuta ele vai fazendo alguns experimentos junto com o paciente ele vai colaborando especificamente com isso. De uma semana para outra, por exemplo, caso o paciente não tenha conseguido trazer alguma dessas atividades, o terapeuta ele vai perguntar se houve dificuldade, como é que foi esse processo, tá? Então, é algo específico da abordagem. A psicoeducação, né, que a TCC trabalha muito na perspectiva de orientar também algumas questões. Por exemplo, a pessoa ela vem muito preocupada com o transtorno de ansiedade que ela se apresenta. A pessoa ela fica ansiosa por achar que vai ficar ansiosa. E aí a TCC ela vai explicar um pouco como é que funcionam esses mecanismos da ansiedade. Que a ansiedade por si só não é um problema. Na verdade, a ansiedade ela pode ser protetiva, inclusive. A gente vai ver que o modo como essa ansiedade, como é que o indivíduo lida com essa ansiedade, é que pode se tornar um problema, tá? Então, por exemplo, se eu fico minimamente ansioso quando eu vou dar uma palestra, isso faz com que eu revise o material, que eu estude o material e que tente dar uma palestra melhor. Agora, se essa ansiedade é uma ansiedade que me paralisa, que eu penso que eu vou esquecer tudo, que eu não vou saber de nada, que eu pensamentos automáticos que eu não vou conseguir apresentar bem aquele conteúdo, isso acaba me levando a ter umas certas reações emocionais e fisiológicas que me levam muitas vezes a paralisar aquilo que eu estou colocando, ou então não me deixam à vontade para abordar certos conteúdos, tá? Então, são pontos que a TCC trabalha, a psicoeducação, ou seja, uma orientação frente àquilo que o indivíduo tem vivenciado, que alguns autores vão falar até de normalização sobre aquilo que o paciente está passando. E aí, finalmente, a natureza breve da terapia, que é algo muito forte também da TCC. Obviamente, eu coloquei como asterisco, isso vai variar de paciente para paciente, tá? Não existe uma regra única sobre isso, mas que a gente trabalha com a TCC numa perspectiva mais breve. Se você tem pacientes, por exemplo, que apresentam outras comorbidades, outras questões como transtorno de personalidade, o processo tende a ser mais extenso. Mas dentro das características da TCC é que o processo ele seja mais breve, dependendo do que o paciente traz, tá? E, finalmente, para a gente terminar, tá? Que aí a Anatex ela vai entrar especificamente nos modelos de ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com esse modelo cognitivo, como vocês estão vendo. Uma determinada situação, ela desenvolve na gente uma série de formas de pensar sobre essa situação. Dependendo do que a gente pensou sobre essa situação, a gente vai ter
vai eliciar certas emoções ou reações fisiológicas e, posteriormente, a gente vai ter comportamentos frente a essa emoção. Uma mesma situação, ela pode gerar pensamentos diversos, e dependendo de como o indivíduo pensou, e se o indivíduo teve muita rigidez cognitiva frente àquilo, ou seja, não conseguiu questionar o próprio pensamento, ele vai ter esses processos ativados de ansiedade mais rapidamente. Por exemplo, especificamente no caso de ansiedade, tá? Aqui a gente tem uma situação, só para a gente finalizar, situação falar em público, certo? E às vezes a pessoa ela tem uma série de pensamentos automáticos. Eu vou gaguejar, vou esquecer tudo, vou falar tudo errado, todos vão rir de mim, né? E tem uma série de pensamentos, e esses pensamentos, como é o modo como o indivíduo interpreta as coisas, o corpo ele reage frente a essas interpretações. Então ele tem uma emoção de medo, ele tem angústia, reações fisiológicas, suor, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça, e é um comportamento às vezes paralisar ou desistir, um comportamento de luta, principalmente fuga frente a essa situação, tá? Só para a gente entender o modelo cognitivo. Foi bem rápido, pessoal, só para tentei ser rápido, né, para poder apresentar os princípios da TCC, para que a partir desses princípios a Natécia ela possa explicar um pouco como é que isso se relaciona com a ansiedade. Sentir ansiedade nesse momento, pessoal, é natural, tá? A gente não está dizendo que a TCC ela vai resolver todos os problemas da ansiedade, não. O que a gente está colocando é que a TCC ela vai trazer ferramentas para que o indivíduo ele possa ter uma reflexão frente aos pensamentos ansiosos que ele tem, para ele ver se algum desses pensamentos não são distorções da realidade, ou então, de alguma forma, representam um pouco os recursos que o indivíduo tem para lidar com esse primeiro pensamento automático, e aí muitas vezes acaba aumentando o ciclo de ansiedade dele. Tá? Então, assim, às vezes nas pessoas que apresentam mais ansiedade, existe um certo filtro negativo, de você só olhar para aquilo que é mais pessimista dentro de um cenário, por exemplo, da Covid. Enquanto as pessoas que vão desenvolvendo recursos, elas conseguem ver os aspectos, efetivamente, que são negativos, mas também flexibilizar para perceber outras notícias que, de repente, possam trazer maior tranquilidade para o indivíduo. Tá? Então, recursos como exercício de respiração, atividade física, alimentação e outras coisas, além dos recursos de você aprender a questionar os próprios pensamentos, ajudam muito o indivíduo a lidar com os contextos. Tá? A Natécia vai entrar melhor sobre. Ok? Só obrigado. Vou aqui encerrar a apresentação. Já acabei me estendendo também no horário. Ó. A gente falar 20 minutos, 25 minutos é meio difícil, mas a gente tenta como dá, né? Acostumado a dar 1h30 de aula, é nisso que dá. E o pior é que eu deixei o celular aqui do lado para ir acompanhando, mas enfim, ultrapassei um pouco, mas faz parte, né? Tá ótimo. É ótimo. Ok, então, Natécia, pode ficar à vontade, tá? Certo. Ainda está saindo aqui na minha tela. Já consegui desabilitar? Certo. Eu tenho que encerrar aqui. Peraí. Tá. Para a apresentação. Pronto. Pronto. Agora, deixa eu tentar conectar aqui. Primeira vez que eu estou usando, viu, pessoal? Me dê um desconto. Consegui compartilhar? Pronto, deu certo. A gente está assistindo. Pronto. Perfeito. Bom, pessoal, tentando dar um pouquinho de continuidade, o Vitor deu uma introduçãozinha básica sobre o que seria a ansiedade, né? Eu pretendo falar mais sobre os aspectos práticos, realmente, tá? Em técnicas que a gente pode utilizar conosco e com pessoas queridas no dia a dia, tá? E o primeiro ponto que eu queria trabalhar era essa questão de a gente saber diferenciar a ansiedade, que seria a funcional, e a disfuncional. Repetindo o que o Vitor disse, né? A ansiedade até um certo nível, ela é importante para a nossa mobilização, certo? Vamos supor, para essa palestra, minimamente eu preparei, tive uma leve ansiedade para me ajudar a treinar a minha fala, ver quanto tempo ela dura, elaborar alguns slides para me dar um norte. Então, isso me mobilizou. Agora, ao passo que essa ansiedade me paralisa, eu não consigo, por exemplo, conversar com vocês por aqui, dar uma travada, eu esqueço alguma coisa, essa ansiedade ela é mais prejudicial. Mas, assim, existem alguns critérios para além desses, e aí eu queria tentar começar a abordar isso com vocês, até para ajudar aí quem é da psicologia aí, ajudar a identificar em pessoas próximas, né, e facilitar essa ajuda. O primeiro ponto, que o Vitor também mais ou menos já introduziu, são as interpretações equivocadas, são as distorções cognitivas, que é quando eu superestimo o perigo da situação, certo? Então, como ele falou, tem um leãozinho na minha frente e eu posso interpretar como um leãozão.
certo? Então, eu vou aumentar aquela situação, eu vou aumentar o perigo dela. Isso a nível de pensamento, tá, pessoal? Como a TCC tem muito esse viés cognitivo, realmente, geralmente as explicações circundam mais nessa área. O segundo critério seria o funcionamento prejudicado, que é quando realmente acontece ou a paralisação, como eu mencionei, né, caso paralisasse enquanto eu estou explicando alguma coisa, ou quando eu produzo uma resposta contraproducente. O que é que isso significa? Quando eu aumento o meu perigo naquela situação. Vamos supor, a gente está em um assalto, uma cena de um assalto, tem pessoas que travam, né? Mas, em contrapartida, também tem pessoas que tentam pegar a arma, né? Já agem de uma forma que pode prejudicá-las, certo? E aumentar o perigo delas, enfim, acontecer algo pior. Tá? Então, são essas duas vertentes. O terceiro critério seria a longa duração. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade funcional, ela vai se preocupar algumas horas, alguns minutos antes do evento acontecer. Vamos supor uma prova da graduação, certo? Minimamente vai haver aquela preocupaçãozinha assim que senta na carteira, né? E ela for te mobilizar alguns dias anteriores para você estudar. Tudo bem, mas ao nível normal. Na ansiedade prejudicial, disfuncional, ela perdura por muito mais tempo. A pessoa pode ficar um mês, 2 semanas pensando, imaginando, já antecipando esse futuro. Por isso que a gente fala que a ansiedade é muito uma emoção voltada para o futuro e a depressão para o passado, né? A gente sempre escuta muito isso. E então essa longa duração tem muito a ver com esses pensamentos, essa antecipação do futuro, e ela dura por dias e semanas, tá? Os alarmes falsos também, que é muito comum em crises de pânico ou em crise de ansiedade ou ataques de pânico, que na verdade não tenho nenhum estímulo ameaçador, mas mesmo assim eu produzo as respostas comuns à ansiedade, os sintomas de luta ou fuga. Um tremor, um ataque cardíaco, às vezes a vontade de sair correndo, né, que muitas pessoas relatam, a sudorese. Então, eu produzo todos esses sintomas, mesmo sem ter nenhum estímulo. Vamos supor, um cenário de um shopping, um cenário de um supermercado. Então, eu produzo essa sensação, apesar de não haver um perigo. E no quinto critério seria a hipersensibilidade a estímulos. Normalmente, quem tem uma ansiedade funcional vai se preocupar com um estímulo, eu chamo de macro, né? Aquele estímulo mais comum, que a maioria das pessoas tem medo. Por exemplo, vou pegar o exemplo do leão, né? Um leão que está com cara faminta, né? De ataque, prestes a te atacar, isso vai causar medo em qualquer pessoa, né? Só que uma pessoa que tem uma ansiedade disfuncional, ela vai ampliar esses estímulos. Então, um pelo de um leão que ela vê, uma cor que lembra ela, um conjunto de cores que lembra as cores de um leão, isso já vai causar sensações de ansiedade nela, tá? Então, esse é o quinto critério. Se alguém tiver dúvida, tá, pessoal, pode perguntar mais pro final, né? Porque eu não tô vendo aqui o chat, tô vendo só as explicações, né? O slide, mas fique à vontade para perguntar. E aí eu anotei algumas perguntas norteadoras para ajudar vocês a identificarem, tanto em vocês, em pacientes ou em pessoas também próximas, se essa ansiedade acaba sendo disfuncional ou não. A primeira delas seria, né? A minha ansiedade aparece devido a uma interpretação superestimada de perigo. Eu costumo imaginar os eventos como mais ameaçadores do que eles realmente são. Isso está contemplando aquele primeiro ponto que eu falei, certo? Das distorções cognitivas. Segundo, a ansiedade me atrapalha no enfrentamento de algumas situações que sejam mais complicadas. Vamos supor, o que a Andrea falou lá no início, né? Que a ansiedade pode atrapalhar em vários âmbitos da nossa vida, né? Tanto profissional, quanto também até relacional, né? Muitos casais discutem por conta de ansiedade. Um ciúme, por exemplo, é advindo de ansiedade, né? Então, é quando ela atrapalha alguma situação na sua vida, quando ela te atrapalha de produzir, enfim, de se mobilizar. A minha ansiedade, outro critério, dura muito tempo? Ela perdura por dias ou só alguns minutos antes da situação estressora? Então é importante avaliar. E o quarto ponto é, costumo ter medo de muitas situações que na realidade indicam pouca ameaça, que é o critério que eu comentei de você sentir ansiedade
tendo vários estímulos, né? Mediante vários estímulos e não só aquele que é mais comum as pessoas sentirem. Ok? E continuando um pouco o que o Vitor falou, das distorções cognitivas, eu trouxe aqui algumas que são muito comuns, que podem ajudar vocês a identificarem quando vocês estão tendo pensamentos que podem ser gatilhos para uma ansiedade. O primeiro deles, como o Vitor também falou, é a catastrofização, que é quando eu imagino esse futuro da pior forma possível, tá? O cenário pior imaginável, e eu ainda imagino que eu não vou conseguir dar conta desse futuro. Ele é tão amedrontador e eu não tenho recursos para lidar com ele, certo? Então ele é insuportável. A segunda distorção cognitiva seriam os pensamentos e sis, né? Das dúvidas. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Alguns apresentam muito pensamentos do tipo e se. Eu digo assim, normalmente o e se é uma dúvida, mas quando a gente coloca esse si no meio é porque a nossa dúvida está mais com certeza para o lado negativo, né? Então, assim, realmente, geralmente esse si está relacionado ao lado negativo, você só está filtrando o negativo. O terceiro ponto, a terceira distorção cognitiva, é a adivinhação do futuro. Então, é muito comum na ansiedade que eu tento prever esse futuro, tá? Nessas situações de COVID, por exemplo, tem pessoas que já estão lá na frente, né, antecipando todo esse futuro de e como vai ser quando a gente sair para poder trabalhar, como vão ser para as aulas, será que eu vou ficar contaminada? Eu fico tentando adivinhar esse futuro, certo? Também as distorções cognitivas do tipo deveria. Tem muitas pessoas que costumam não realizar as atividades e depois ficam aquele, a gente chama no leigo, né, se martirizando para esse passado, né? Fica remoendo esse passado a todo custo e fica no eu deveria ter feito, eu deveria ter feito. Então, fica sempre nessa sensação de controle que não dá mais para ter controle desse passado, né? Então, isso gera também uma ansiedade. Comparações injustas, muito como hoje na internet e em tempos de Covid também. Eu vejo muitos relatos de pessoas que ficam se comparando a todo custo no Instagram, por exemplo, vendo stories. Ah, fulaninho malhou, fulaninho fez 2 treinos hoje, então eu tenho que fazer 2 treinos. Sendo que, enfim, tem toda aquela questão que a gente já sabe, né? A vida nas redes sociais, não é nem um terço do que é a realidade. Né? E muitas pessoas se apegam a isso e fazem comparações injustas no sentido de aquela pessoa que treinou 2 vezes, talvez ela tenha outros recursos que eu, ela tenha uma outra realidade completamente diferente. Né? Talvez ela seja uma pessoa que já tinha um hábito antes da quarentena de se exercitar bastante, um exemplo. E será que é justo eu me comparar com essa pessoa que já tinha esse hábito e eu querer adquirir esse novo hábito agora, nesse período tão difícil para mim? Então, também é uma situação geradora de ansiedade, um pensamento. O quinto, eu trouxe os principais, tá, pessoal? Mas distorção cognitiva tem várias, certo? E lembrando, um pensamento pode ter mais de uma distorção, mais de uma dessas classificações. Porque normalmente elas acabam vindo juntas e são muito parecidos, realmente. E o filtro negativo, que é quando, como o Vitor falou, né? Eu tenho diversas situações, né? Diversas informações. Hoje em dia eu estou sendo bombardeada de informações. Realmente muitas delas são negativas. Mas será que existe alguma positiva e eu estou buscando elas? Né? Muitas pessoas se apegam no comportamento de buscar a segurança e ficam olhando muita notícia, né? E a gente está vendo que hoje em dia está cheio de fake news também. Então, essa questão de eu olhar só para esse negativo, focar muito nele, eu acabo deixando o positivo de lado, que poderia reduzir a minha ansiedade. Certo? Então, isso são pensamentos que podem atrapalhar também. Tá? Ok, e agora vamos para os aspectos mais práticos. Eu separei aqui algumas dicas básicas mesmo para a quarentena, né, para esse momento de quarentena, que eu acho que seriam pertinentes. E a primeira delas que eu queria citar é justamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é conhecer melhor a ansiedade de vocês e das pessoas queridas. Eu costumo dizer muito na clínica para os pacientes que eu não tenho como controlar ou como manejar algo, né, se eu não conheço ele. Então, eu preciso conhecer o que é a minha ansiedade, como ela acontece, qual é o meu padrão de evitação ou de quando ela aparece. Então,
eu preciso conhecer minimamente aquilo que eu preciso combater para que eu consiga aprender e desenvolver recursos para combatê-lo, certo? E, inclusive, citando até a minha pesquisa de TCC que eu fiz com a professora André, ela foi minha orientadora de TCC, e a gente fez uma pesquisa de psicoeducação, né, em que a gente tentou avaliar o antes e depois, aplicamos testes para avaliar essa ansiedade dos participantes de universitários, e a gente avaliou a ansiedade deles antes de serem expostas a informações, a psicoeducação sobre a ansiedade deles, né? Então, a gente aplicou esse teste antes, avaliou o nível. Depois houve o curso, né, que a gente explicou sobre o que é a ansiedade, como identificar, dicas, como a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma psicoeducação, de certa forma, né? E depois a gente avaliou a ansiedade deles ao final do processo. E foi totalmente efetivo, né? Reduziu 9,4 pontos da ansiedade das pessoas. Então, é uma técnica muito eficaz você conhecer sobre a sua ansiedade. O segundo ponto é diminuir o excesso de informações. Como eu falei, as pessoas estão buscando uma segurança excessiva, né? E acaba prejudicando. Então, ao passo que eu busco muitas informações, até não só as informações negativas, mas até as várias informações que a gente está tendo durante o dia, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, já gera uma agitação na gente. E essa agitação nada mais é do que a ansiedade. Então, diminuir esse excesso de informações é muito importante. Por exemplo, eu acho importante separar, por exemplo, um horário específico no dia para você avaliar as notícias que você quiser avaliar. Mas não todas as notícias. Pelo menos de 3 fontes confiáveis que você imagina serem, que vão compartilhar notícias que dá para você se mobilizar a partir delas. Então, é importante diminuir esse excesso de informação a todo custo, né? Eu sei que é difícil, mas é importante estabelecer esses limites, essas regras, né? Evitar também fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas pessoas têm trabalhado em casa e, como eu até falei, quando a gente estava iniciando um pouquinho a live, né, nos minutinhos iniciais, a gente tem feito muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou no WhatsApp, eu estou pensando em cozinhar um almoço e eu estou estudando alguma coisa e aí estou... Enfim, em atividades, é bom a gente evitar e tentar focar em somente um, certo? O terceiro ponto é a higiene do sono. Quem tem ansiedade, normalmente, não necessariamente, mas normalmente tem como um dos sintomas a insônia. E, consequentemente, a insônia também gera mais ansiedade, porque ela nos deixa mais alertas, a gente não consegue descansar e, consequentemente, nosso corpo fica alerta, porque ele começa a interpretar que realmente existe uma ameaça e ele não pode descansar. E aí, enfim, gera mais ansiedade como se fosse um ciclo. Então, é importante adquirir essa higiene do sono no sentido de evitar as telas minutos antes de dormir, 30 minutos pelo menos, uma hora que você conseguir de celular. Isso envolve celular, envolve notebook, envolve TV, tá? Porque aí você consegue produzir mais melatonina e consegue dormir. Diminuir também luzes do quarto, tentar estabelecer horários fixos para você dormir. Eu sei que nesse tempo tem sido um pouco difícil nessa regulação do sono, mas minimamente tentar um horário padrão para ir dormir, ou pelo menos para deitar na cama, isso já é algum início, né? Então é muito importante esse ponto da higiene do sono, que a gente acaba esquecendo o quão importante é. E focar no que é controlável. Gente, como eu falei, né? E o pessoal falou anteriormente, quem é muito ansioso fica buscando por controle a todo instante, principalmente no momento que a gente está, em que a gente nunca se viu tão sem controle, realmente, né? Então, focar no que é possível de você controlar é melhor do que focar naquilo que não é possível, né? Não é a gente que controla quando a quarentena vai acabar. Então, do que adianta eu ficar tentando controlar isso, ver todas as informações possíveis sobre, tentar opinar, enfim, talvez seja muito melhor me atentar ao que eu posso fazer agora para eu não contrair o vírus, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso lavar minhas mãos, eu posso usar uma máscara, eu posso evitar sair de casa. Então, isso é controlável, né, nesse momento e está ao seu alcance. É muito melhor do que você se apegar a esse vírus vai vir a todo custo para mim, certo? Então, isso é muito importante. Parece besteira, mas faz toda a diferença. Outro ponto, manter o contato virtual. É uma adaptação, de certa forma, né? Essas ligações de vídeo,
Tudo isso tem mudado muito, isso é um fato, mas tentar minimamente ter uma rede de apoio, rede de contatos, isso é muito importante, certo? Até para você, enfim, desabafar, conseguir falar sobre tudo e até distrair um pouco, certo, gente? É muito importante. Outra questão, prática de exercícios físicos. Como a Andrea falou, existem inúmeras pesquisas informando que a prática de exercícios físicos reduz significativamente a ansiedade, tá? Isso tanto pela produção de hormônios do prazer, né, hormônios do bem, quanto também pela, né, emissão de neurotransmissores, mas também com o exercício físico, eu simulo uma situação semelhante à de quando eu estou com ansiedade. Vamos supor, quando a gente está correndo, o que acontece? Eu fico suando muito, fico vermelho, né? O coração batendo muito acelerado. Então, eu produzo uma situação semelhante à ansiedade e eu percebo também, meu cérebro vai interpretando que essa situação não é tão amedrontadora quanto eu achava, né? Diferente de quando eu estou com ansiedade, que eu acho que vai ser o fim do mundo, que eu posso morrer, né? Então, o exercício físico, ele simula e ajuda a pessoa a interpretar como se a ansiedade não fosse tão amedrontadora assim, certo? Tão perigosa. Outro ponto, alimentar-se bem. É muito importante tentar minimamente, não precisa fazer a dieta 100% perfeita, né? Com todas as prescrições, né? E restrições. Não, isso não cabe, né? Mas minimamente se alimentar de frutas, né? Evitar enlatados, alimentos com muito sal, e aumenta o glutamato, que é excitatório, né? Um dos neurotransmissores excitatórios que são gatilho para ansiedade. Se alimentar de alimentos com triptofano, com fibras, tá? Por exemplo, banana, aveia, são alimentos que realmente regulam essa ansiedade. Como a gente já sabe, a ansiedade ela é uma emoção que envolve vários aspectos, não só psicológicos, mas também biológicos. Então, se minimamente a gente conseguir controlar o nosso corpo e mostrar para ele que está tudo bem, né, que não existe ameaça, o nosso cérebro também vai interpretando e entrando em um ciclo que se retroalimenta. Tá? Então, muito importante esse cuidado com o corpo também na ansiedade. É um tratamento multidisciplinar, mais do que nunca. A outra questão também, que deixa eu só... pronto, acho que é a meditação, né? Porque aqui tá com o negocinho do Meet do Google em cima, mas é praticar meditação. Como vocês já sabem, a André também comentou, a meditação é um dos antídotos para a ansiedade. Pesquisas também demonstram isso. Nós treinamos nosso cérebro quanto às preocupações na meditação. Nós aprendemos a nos desenvolver a habilidade de autocompaixão. Então, isso é muito importante. E a meditação acho que ela atua nas duas vias. Tanto a dos pensamentos, quanto os fisiológicos, né? O corpo. E ela é uma ferramenta muito, muito importante que as pessoas costumam ignorar e não adotar como hábito. Então, é muito importante. Estabelecer... Também está em cima, gente. Estabelecer uma rotina, lembrei agora. Estabelecer uma rotina no sentido de... Sei que a gente mudou nossa rotina consideravelmente e é difícil minimamente estabelecer horários para as coisas, né? Mas se uma técnica muito importante é que a gente não fique ocioso o tempo todo. Então, se ocupar é muito importante, porque a partir do momento que eu fico sem ter o que fazer, isso dá muita margem para as preocupações e para eu tentar buscar os comportamentos de segurança, que são justamente essa busca pelas informações desenfreadas. Então, tentar realmente estabelecer uma rotina no sentido de adquirir e incorporar mais atividades no seu dia a dia. Se você nunca cozinhou, tenta cozinhar uma coisa diferente, tentar praticar o exercício físico se você não consegue fazer algo mais intenso, praticar um yoga, que também, inclusive, é muito boa para a ansiedade. Então, incorporar novas atividades na sua rotina e dar um mínimo mesmo, de organização. Isso vai te ajudar a dar uma sensação maior de controle. Então, isso é muito importante, certo? E, por último, cobrar-se menos. As pessoas têm se cobrado muito nesse período de quarentena para ser produtivo, para conseguir dar o seu melhor, para conseguir fazer todas as atividades do mundo, né? Para fazer algo que nunca fez na vida anteriormente, uma coisa muito difícil. Então, eu costumo dizer que essa não é a hora para a gente ficar se cobrando, né? A gente entra em um ciclo muito grande de culpa
né, e de ansiedade, consequentemente, para ter que produzir, e isso não é positivo. A cobrança vira um ciclo sem fim. E então, a maior coisa que a gente pode estar praticando agora é a autocompaixão, compreender o nosso tempo, compreender que nós temos realidades diferentes do outro e que nós temos dias que tudo bem ficar triste, né, ou não produtivo, e tem dia que tudo bem, eu vou produzir melhor, vou estar mais satisfeito. Faz parte do momento que a gente está vivendo. E as pessoas esquecem desse pequeno detalhe, certo? E aí eu separei por último duas técnicas muito fáceis de aplicar no dia a dia. E vocês podem até ensinar para as pessoas que vocês conhecem que têm ansiedade. Ela é muito importante, eu considero a mais básica para você começar a treinar e chegar em outras técnicas mais aprofundadas, como a meditação, certo? E o nome dela é respiração diafragmática. E por que a respiração? Né? Primeiro eu tenho que explicar o motivo dela. Né? Como eu falei, a ansiedade é uma emoção que tem vertentes tanto físicas, biológicas, quanto psicológicas. E muitas vezes fica difícil, em uma crise de ansiedade, um momento de preocupação exagerada, eu controlar meus pensamentos. E a via mais fácil de acesso para eu relaxar meu corpo acaba sendo muitas vezes a minha respiração, o meu biológico, certo? Então, ao passo que eu reduzo a minha respiração, torno ela mais lenta, isso significa que o que vai acontecer? Eu vou relaxando o meu fisiológico, meu biológico, tá? E, consequentemente, o meu cérebro vai interpretando assim: poxa, se meu corpo está relaxado, meu biológico, por que eu estou tão acelerado? Né? Por que eu estou me preocupando tanto? Provavelmente não tem uma ameaça iminente, certo? Então, de novo, é algo que se retroalimenta. Essas duas áreas vão conversando muito, certo? Então, é muito importante focar nessa questão da respiração. Essa é a via de acesso mais fácil para você controlar a ansiedade, certo? Então, e além disso, ainda tem a questão biológica, né? De aumentar a concentração de oxigênio, enfim, isso ajuda bastante. E aí, como acontece? Primeiro, a respiração diafragmática, a gente costuma ter uma respiração do tipo peitoral, certo? A gente costuma respirar assim, nessa parte de cima do corpo. Tanto é que os ombros elevam bastante. A respiração diafragmática, não. Você respira com a barriga, com o diafragma, certo? Então, e aí o que acontece? A gente nasce, quando bebezinhos, a gente nasce e tem uma respiração diafragmática. Se você for observar um bebê dormindo, a barriguinha dele sobe e desce bem lentamente. É lindo de se ver. E a gente vai crescendo, né? Se desenvolvendo e vai se expondo às várias coisas do dia a dia, aos estresses e ansiedades, enfim. A aceleração do nosso cotidiano, principalmente nos dias atuais. E a nossa respiração vai ficando curta. Essa daqui mais peitoral, tá? E ela é um gatilho até, muitas vezes, para uma ansiedade, certo? Então, essa respiração na barriga, ela ajuda você a ter um maior controle e relaxar mais o corpo. E aí, como funciona? Agora vamos para a parte prática, né? Você coloca a mão na barriga, onde fica o diafragma, um pouquinho mais em cima na parte da barriga, tá? E a ideia é que a sua barriga enche como um balão mesmo. Ela tem que ficar cheinha, gordinha, cheia de ar, certo? E depois segura 2 tempos, certo? Segura o ar nessa barriga por 2 tempos e expira por 6 tempos, certo? Então, a ideia é que isso aqui não suba, mas sim a barriga, certo? Então, você inspira por 4 tempos, a barriga vai inchando como um balão. Eu costumo dizer que é cheirar a florzinha e apagar a vela com a boca, né? Então, inspirar pelo nariz 4 tempos, inchando o diafragma. Segura o ar por 2 tempos, mantém ele lá. E expira por 6 tempos, certo? Pela boca, ok? E a ideia é, Natécia, então vou fazer isso uma vez, eu vou ficar super relaxado? Não. A ideia é no mesmo dia, na mesma prática, você fazer isso pelo menos uns 10, se você conseguir, mais vezes, né? 15 vezes. E minimamente vai te dar um conforto, um relaxamento. Mas quanto mais você praticar, certo? Mais controle você vai ter e vai perceber que mais relaxamento ele vai te proporcionar, tá? Então, é um hábito que tem que ser criado. E eu costumo dizer também que é uma técnica que seria bom aplicar no cotidiano mesmo.
sem ter uma ansiedade significativa. Até para você perceber que você controla o seu corpo e em um momento de crise de ansiedade, você, poxa, se eu consigo controlar meu corpo com aquela técnica antes, então agora, com ansiedade, também vou conseguir. Eu tenho controle sobre o meu corpo e não o contrário, certo? Então é muito importante isso virar um hábito. Se conseguir praticar 1 ou 2 vezes também por dia, até é muito bom. E em crise de ansiedade, com certeza, né? Sem dúvidas. Não vou praticar com vocês propriamente dito, porque por conta do tempo, tá? Mas eu posso até disponibilizar esses slides depois para vocês, para quem quiser. A última delas é a técnica Stop. Eu trouxe a primeira é mais fisiológica e essa é mais a nível de pensamento, tá? Eu acho que ela tem muitas semelhanças com a técnica de meditação, de mindfulness, né? Que é uma das vertentes de meditação, que é você focar no momento presente, focar sua atenção no momento presente e sem julgamentos. Então, eu acho ela bem parecida com a prática de meditação, mas que não tem um nome propriamente dito. E ela é bem prática de se fazer. Então, o primeiro passo é parar por um momento, certo? Quando a gente está ansioso, a gente costuma ficar muito agitado e querer dar conta de tudo, fazer muitas coisas. Então, a ideia nessa técnica é parar, certo? É o momento de parar, desacelerar. Segundo momento, você vai aplicar a respiração que eu expliquei no slide anterior, tá? Inspirando pelo nariz, expirando pela boca e a respiração pelo diafragma, tá? Isso vai já te ajudar a controlar um pouco a tua emoção. O terceiro ponto é observar. Quais pensamentos estão passando por sua cabeça agora? Essas são algumas perguntinhas que pode ajudar na hora, certo? Então, em que a sua atenção está focada? Você está reagindo ao quê? Seu corpo está produzindo uma sensação de luta ou fuga a quê? Em relação a que estímulo? Quais sensações você nota no seu corpo? Que sintomas aparecem? Uma taquicardia? É uma sudorese? São mais os pensamentos acelerados? Que sintomas têm aparecido? Isso vai te ajudar a ter mais autoconhecimento, certo? E minimamente entender o porquê você está se sentindo ansioso, ok? O quarto passo é coloque as coisas em perspectiva. O que acontece? Quando nós temos uma emoção muito grande, ela costuma ser meio que tomar conta da gente, né? E guiar muito nossos pensamentos e comportamentos, enfim. E o que acontece? Quando você tenta observar a situação como uma terceira pessoa, como um observador à parte, às vezes é possível que te ajude a controlar mais esses pensamentos. Então, nesse tópico aqui é mais ou menos no sentido de não acredite em tudo que você pensa, certo? A gente costuma defender com unhas e dentes aquilo que a gente pensa e o que é mais benéfico, como o pessoal falou anteriormente, é essa flexibilidade cognitiva, é a capacidade de eu conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. Então, acho que, principalmente quando a gente tem pensamentos negativos, é importante duvidar um pouco deles, questioná-los um pouquinho, tá? Isso é protetivo. Outra questão para tentar colocar as coisas em perspectivas, né? Qual imagem você enxerga? Né? O que você está vivenciando? O que tem passado nessa cena, tá? E aí ele até recomenda, né? Pegue um helicóptero e observe essa vista. Pegar um helicóptero, ficar a quilômetros, pés de distância, e você observar a sua cena de uma outra perspectiva. Isso pode te ajudar a regular um pouco a emoção. Aí, qual seria uma outra maneira de enxergar a situação? Que conselho você daria a um amigo? Quando a gente está muito autocentrado, é muito difícil a gente conseguir pensar de outra forma e flexibilizar cognitivamente. Quando a gente pensa como quem está passando por isso é um amigo, vou aconselhar ele, eu consigo minimamente pensar em soluções mais saudáveis do que quando é comigo. Podem perceber, a gente consegue dar até mais conselho mais fácil do que aplicar com a gente, né? Então é mais ou menos isso, adotar esse conselho que você daria a um amigo. Outra pergunta, né? Esse pensamento é um fato, uma opinião ou uma opinião, interpretação? E aí você vai começar a observar, o que eu estou fazendo é uma distorção cognitiva, eu estou distorcendo a realidade, ou o fato, ou é um fato mesmo, minha interpretação está fidedigna, faz todo sentido eu pensar isso.
Outra questão, qual seria uma explicação mais razoável? Ou seja, que outro pensamento eu poderia colocar no lugar desse que estava anteriormente, mais catastrófico, mais desadaptativo e me atrapalhando no meu dia a dia? Qual seria uma explicação melhor para dar essa situação? Okay? E, por último, isso vai passar. A gente esquece muitas vezes que esse momento de ansiedade tem um fim, parece interminável, e é importante, às vezes, lembrar disso, certo? E, por último, praticar, né? Não adianta também ficar só se auto-observando, analisando os pensamentos, se a gente não conseguir colocar em prática. Então, qual a melhor coisa a se fazer agora? O que seria de grande ajuda para mim e para os outros nessa situação? Muito importante nessa situação de Covid. Vai ajudar vocês a se apegarem a justamente esses pontos de o que está ao meu controle, né? O que eu posso fazer, tá? Para as pessoas que eu amo, né? Que eu quero cuidar e para mim. O que eu posso fazer que seja adequado aos meus valores? Onde eu devo focar minha atenção agora? Aí lembra da questão das informações, né? Temos informações negativas e positivas. Onde é melhor focar minha atenção? É importante eu ter essa daqui em mente, as negativas, porque elas são muitas vezes até reais, mas será que eu não estou esquecendo também outra coisa, o lado positivo? E que tal eu focar minha atenção nisso? E faça o que for afetivo e apropriado, certo? Bom, pessoal, essas foram as duas técnicas que eu separei. Existem muito mais outras, eu acho que essas são as mais práticas mesmo, fáceis de colocar em prática. Se vocês quiserem tê-las em mão, vocês podem falar comigo pelo Instagram, que é mais onde eu estou mais presente. Está aqui embaixo, natessampaio.psi. Inclusive, eu também falo muito sobre ansiedade, eu me debruço muito sobre esse assunto. É um tema que me interessa bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês e pela atenção na sexta-feira. Eu sei que é difícil. Obrigada, Natécia, pela sua participação. Obrigada, Vitor. Eu acho que dá um tempinho aí para as perguntas, se alguém tiver. O que vocês acham? Pode ser. Vitor, alguém tem alguma pergunta? Oi, Natécia. O microfone do Vitor está travado. Tá. Não, dizendo que se eles quiserem escrever alguma coisa no chat, ou então ativar o microfone para perguntarem, né? Porque é um momento importante de troca, né? Até de ouvir vocês, como é que está sendo para vocês isso, se aquilo que a gente discutiu tiveram algumas novidades, como é que vocês veem essas informações, algumas perguntas. Deixa eu aquecer um pouquinho, então, já que o pessoal... Vitor, o que você tem feito nessa quarentena que tem te ajudado a lidar com isso? Vitor e Natécia. Adorei. Eu particularmente, eu tenho tentado cozinhar, né? Uma coisa que eu descobri, um hobby que eu descobri que eu tenho. Pessoal. Aprendendo, né? E engordando também faz parte, né? Não vamos fazer comparações injustas ou estabelecer, né, metas muito acima que a gente pode cumprir. Então, eu particularmente eu tenho buscado fazer uns pratos diferentes, é um hobby que eu tenho, né? E às vezes eu faço atividade física, né, com minha noiva aqui em casa. Então são coisas que a gente vai, de alguma forma, quando faz em parceria, né, tá eu e ela na quarentena, e aí isso tem me ajudado a lidar com essas questões de ansiedade, porque até um ponto importante, tá, pessoal? Não é um problema você sentir ansiedade, ter pensamentos ansiosos. Isso faz parte do processo. Eu não posso ficar o tempo todo querendo controlar tudo aquilo que eu penso, que eu sinto. Mas no momento como a Natécia colocou, e a Andrea também colocou, né? Que a gente começa a entender melhor os mecanismos relacionados, a gente adquire maior habilidade de enfrentamento, tá? Vitor, Natécia e Andrea, o que vocês têm feito aí nesse período? Eu também tô na mesma. Invento receita que nunca fiz na vida. Pratico exercício, as lives de exercício já estou assídua, né? E às vezes, quando eu não consigo praticar uma coisa que, né, a autocompaixão, desenvolvendo a autocompaixão, tem dias que realmente, para mim, hoje eu não estou muito afim de fazer uma coisa muito pesada, né, que é a musculação. Então, eu vou fazer um yoga. Ontem mesmo eu fiz yoga e adorei. Né? Eu acho que é uma prática muito boa e a respiração também, sempre bem-vinda.
Eu estou aproveitando também música, tenho escutado bastante música, porque me ajuda, né, a relaxar, diminuir a ansiedade, a meditação também é algo que eu não abro mão. E comecei algo novo, além, claro, da culinária, algo novo que é levantar peso. Até então já Olha aí. não fazia a levantar um pezinho ali, né, malhando, aproveitando aí essa oportunidade. É isso que eu acho que a gente tem que ter, essa flexibilidade mesmo, e ver o que a gente pode fazer. Porque a situação está lá. Está trazendo sofrimento, está trazendo ansiedade, agora como lidar com isso, né? E algo que a Natécia mencionou também de muito importante é a questão da alimentação também, e a banana. A banana é muito bom para o sono também, né? Porque é rica em triptofano. Então, é outra dica aí, né? Então, fazendo isso e inovar. O que dá na sua cabeça, vamos inovar, vamos inventar, ver o que pode fazer, né? Dançar também é muito bom. E fazendo essas coisas para poder tentar reduzir a ansiedade. Agora você já tem toda essa base científica do porquê fazer. E a gente espera que isso dê mais motivação, né? Perfeito. O pessoal está comentando aqui. Andréa, Oi, pode perguntar, fique à vontade. eu queria perguntar para vocês, quem se sentir mais à vontade, responde. Tá. Sobre a questão da ansiedade, ela se refere mais a pensamentos negativos, ou, por exemplo, nessa época de coronavírus, também pode acontecer da pessoa pensar positivo, por exemplo, posso sair sem máscara, não vou pegar, não. O importante é conviver com todo mundo, com os amigos, e, enfim, o outro, não negativo, mas assim, positivo, e acabar se arriscando mais. A ansiedade, ela tá aí, qualquer coisa, pessoal, a gente vai se complementando, tá? Assim, eu falo muito, acabei falando logo, mas enfim. Sim, que é verdade. Então, assim, ali a gente tem essa questão da ansiedade, geralmente é uma interpretação mais catastrófica frente aos aspectos futuros, tá? Lembrando que nem toda ansiedade é disfuncional. Pode ser que você pense algo que pode acontecer, que é uma medida protetiva. No momento em que você minimamente pensa, eu tenho que ter certas medidas de segurança, se eu precisar sair ao supermercado, qualquer coisa nesse sentido, essa ansiedade ela é protetiva nesse sentido do que a gente está vivenciando, tá? Então, a ansiedade, ela é protetiva, tá? Agora, quando ela se coloca numa perspectiva de uma interpretação catastrófica sobre uma situação, ela é negativa. Quando o indivíduo ele se coloca em risco nessas situações, por exemplo, vou encontrar os amigos, eu não estou nem aí para a questão do coronavírus, eu vou fazer outras coisas, geralmente você não encontra muito esse pensamentos tão ansiogênicos frente a essa preocupação, por exemplo, real, frente à quarentena, ao coronavírus. Às vezes ele pode estar ansioso por outros motivos, porque está isolado socialmente e tudo, mas que não se tem essa preocupação de uma ansiedade que seria adaptativa, né? De uma precaução, de um cuidado que ele poderia ter com ele. O que eu pensei, Vitor, foi que, assim, é claro, a gente teria que analisar o caso, mas pode ser que essa pessoa, a ansiedade dela esteja voltada para a questão social. Sim. Como vai ser minhas amizades quando acabar tudo, assim, né? Já que vai demorar para isso tudo acabar, será que eu vou perder amigos? Pode ser também que essa ansiedade esteja, né, enveredando para esse lado, e aí a resposta dele, que como eu falei lá na explicação, né, eu também posso emitir uma resposta de evitação ou contraproducente, que eu vou aumentar a minha sensação de perigo, né? O meu perigo, né? Como eu falei, dado o exemplo do assalto. Então, pode ser, mas, claro, cada caso é um caso, aquela respostinha da psicologia, né? Já estampada. Pode ser também até uma negação da situação. A pessoa não tem recurso para lidar com aquilo, não consegue e não quer enxergar aquele risco. Muitas vezes a pessoa não quer enxergar o risco e está colocando a sua própria vida em risco, né? Ela não quer enxergar, ela não dá conta de enxergar. Então, pode ser isso também e representa um perigo ainda maior, né? Isso. É tipo uma fuga, né? Isso, uma fuga. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso também. Com essa questão da fuga, da negação, que é o que acontece, né? Quando você tem uma situação que ela é estressora, você vivenciou uma situação muito difícil, um dos primeiros passos é o quê? É a negação.
E aí você não quer ver como se nada tivesse acontecendo. Então, nesse exemplo que você deu, Lia, eu vejo mais como uma negação e não como um enfrentamento positivo. Porque se ela tivesse uma visão positiva, ela veria, por exemplo, ok, o que eu posso fazer aqui dentro de casa, mas ela não se colocaria em risco, entendeu? É nesse sentido. Ela, na verdade, ela está negando que é uma situação de risco. Para ela diz, não tem nada a ver, eu vou sair mesmo e pouco importa, eu não vou pegar. É uma negação. Entendi. Eu coloquei porque eu conheço algumas pessoas que estão nessa situação, não ficam em casa, por mais que a gente fale, oriente, e outros que um vizinho da minha amiga foi um churrasco na casa dele e convidou os amigos. Então eu fiquei assim, meu pai, como é que vai ser? Mas obrigada aí pelas explicações, gente, amei. E é bacana essa visão interdisciplinar, né? Sim. É muito interessante muito isso. Boa, né? Que bom, Lia. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Fizeram alguns comentários aqui no chat, Andréia. Colocaram, a Natália colocou que esses dias fiquei sabendo de um aplicativo que se chama BeOK, né, que é exatamente a respiração diafragmática de modo visual. Vale a pena para quem está iniciando essa prática. Tem alguns aplicativos, Natália. Tem esse, tem o Querida Ansiedade, tem alguns aplicativos que ajudam nesse aspecto, né, de você trabalhar com a respiração diafragmática e até outras técnicas que são sugeridas também, ajudando também a prática da meditação e outras atividades. Né? Daí, por exemplo, a gente até sabe que tem pacientes, por exemplo, que se identificam mais em fazer o registro de pensamentos disfuncionais por celular, ou então essa questão de algumas técnicas que o celular coloca dentro do aplicativo ajudam na hora, dentro de uma crise, né, de ansiedade, e pode ser uma alternativa interessante, até mesmo para a gente que está na quarentena. Tá? Então tem esse Querida Ansiedade, o BeOK eu não conheço, mas tem o Querida Ansiedade, tem outro que é o de RPD, tá? Que a gente pode trabalhar com essa perspectiva também. Aí tem aqui, a Gabriela comentou, parabéns, pessoal, as informações que vocês trouxeram foram de extrema valia, foi incrível escutar um pouco sobre a TCC, eu estou no começo do curso, estava curiosa para saber como é a ramificação da psicologia, também começar a saber melhor sobre, foi tudo incrível, grata por essa oportunidade de conhecimento. Obrigado também, Gabriela. Realmente, Gabriela, é maravilhoso, viu? Porque eu só fui ter acesso à TCC no final da graduação, e vocês estão tendo todo esse privilégio logo no início, então abracem com tudo, porque realmente é uma abordagem, assim, de se apaixonar. Nós três somos suspeitos a falar, mas somos apaixonados. É verdade. Me convenceu, viu? Só queria dizer isso. Eu chegava lá na aula dele com o livro da análise do comportamento, mas ele me convenceu. Foi ótimo. Foi todas as pessoas, viram? Quase uma seita. A Liliana comentou sobre, foi mencionado sobre a flexibilidade cognitiva, isso é fundamental nesse momento, não se prender a uma tentativa de rotina fixa, a hora de se reinventar. Ou seja, não se cobrar muito, né? Então, isso é fundamental, Liliana, inclusive pelos aspectos que a própria Natécia comentou, né, das distorções. Uhum. Aí comentaram mais sobre a dificuldade de meditação, a Lina comentou, aí a Gabriele já trouxe uma perspectiva de ajudar a lidar com a meditação, né? Dizendo que a meditação não silencia necessariamente os pensamentos, mas o foco pode ser você aceitar todos os pensamentos, sensações, escolher focar em outro ponto, como, por exemplo, a respiração, que focando na respiração você tenta percorrer com sua atenção todo o percurso do ar, desde as narinas até os pulmões. Ótimo, Gabriela. Só mais uma dica, Vitor, para a Lina, ela que tem dificuldade de meditação, de repente colocar uma música de natureza com flauta indígena, isso consegue na internet, ajuda muito. Ou só escutar a música, né? Só escutar a música e prestar atenção na respiração. Outra coisa, se vierem pensamentos, deixar eles passarem como se fossem nuvens, Sim. Tá certo? Ou bolinhas de sabão, né? Que a bolinha de sabão até vem, passa e estoura. Isso ajuda bastante. Se mesmo assim não funcionar, né, usando essas técnicas na meditação, só uma música já ajuda muito, tá? A música é o barulho do rio, porque a respiração naturalmente ela tenta seguir o ritmo da música. Então a música com barulho do rio já ajudaria muito. Tem até aquela música, né, André? A gente
acabou achando naquele período do TCC, que se chama Weightless, da Marconi Union. Foi produzida realmente para reduzir a ansiedade das pessoas. Então, eu vou até escrever aqui nos comentários. Só acrescentando, Lina, eu tenho estudado um pouco mais sobre a questão de autocompaixão, né, que é uma das vertentes da TCC, aceitação e compromisso, e tem meditações voltadas para a autocompaixão, né? Então, assim, talvez seja uma forma de você conseguir aceitar mais essa dificuldade de meditar, entende? Então, assim, aceitar mais os sentimentos que passam naquele momento, os pensamentos. Então, fica a dica, né? Meditações voltadas para isso. Perfeito. Bom, aí tem um comentário da Natália. Acho que a Natécia colocou esses dias uns slides sobre as fases do luto nessa quarentena. Super interessante. Foi nos stories do Instagram, mas foi um repost. Eu posso repostar de novo hoje para vocês. Pronto, mas ótimo. Realmente lembra muito essa questão, porque falaram anteriormente, né, da questão da negação. E que está muito presente, né? Então ele fala as fases do luto, que é mais ou menos o que a gente tem passado nessa quarentena. Sim. Pronto, ela falou que isso. Pronto, eu vou repostar lá pro pessoal. Pessoal, mais alguma dúvida? A Ravi comentou que chegou com o livro de Compreender o Behaviorismo e agora está com o livro da TCC, da Judith Olha Beck. aí. Estamos juntos. E mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Deixa eu só colocar uma informaçãozinha, Vitor. Para eles me enviarem para o meu e-mail, eu vou até colocar aqui o nome completo para os certificados. Tá ótimo. Eu nem sabia que tinha certo? Aí eu coloco aqui, vocês me mandam um e-mail, o nome completo, e aí eu envio para vocês direitinho os certificados. andrea.quesada@gmail.com. Tá certo, pessoal? Que aí vocês me mandam, eu já estou emitindo aí para vocês. Até semana que vem, final da semana que vem, a gente consegue emitir para vocês. Ótimo, o pessoal está aqui agradecendo. Obrigado, pessoal, também pela presença de vocês. É muito bom a gente poder conversar e trocar um pouco sobre essas ideias, né? Ouvir também as dúvidas de vocês e, ao mesmo tempo, entre a gente, de certa forma, trocar essas experiências, né, André? Há algum tempo que a gente tenta marcar essa mesa. Sim, é verdade. Também, a Natécia sempre foi muito dedicada, excelente aluna, que foi se desenvolvendo bem para a TCC. Ainda pode fazer uma pergunta? Claro, pode sim. Para a Andrea, que eu estava tentando digitar e não estava conseguindo. Ela falou na apresentação dela que a gente tem que ter um olhar bem diferenciado para as crianças que estão passando por essa quarentena. Sim. Existe algo que a gente tenha que estar percebendo mais? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, que meus filhos nesse momento não têm muita, acho que, noção da realidade, apesar da gente falar, né? Enfim, e eu vejo que em outros relatos que tem crianças que já ficam mais, assim, preocupadas, mais tensas, né? Por exemplo, meu sobrinho de 4 anos já fica, ai, mamãe, isso tem que passar logo. Existe algo assim que você diga assim, essa criança deve logo ir para uma terapia ou não? Se, enfim, era nesse sentido. O que fazer nesse momento que a gente está na quarentena, né? Observar, por exemplo, sintomas de dor de barriga. Criança que reclama muito da barriga, isso já é sintoma de estresse e sintoma de ansiedade. Dor de cabeça também, uma irritabilidade, né? Muitas pessoas veem, inclusive a depressão, por exemplo, muitas pessoas veem só como apatia. Não, a irritabilidade faz parte da depressão, pode ser um sinal de depressão, tá? Em crianças, mais essa dor de barriga, tá? Que é o que é mais comum, e a irritabilidade, né? Então, se ela está muito irritadinha, aí sim pode ser um sinal assim que você tem que observar um pouco mais. Mas o que trabalhar agora? Seria necessário uma psicoterapia agora? Não necessariamente. Poderia estar trabalhando esse momento com o lúdico, tá certo? E depois observar se esse comportamento mudou ou não. Como com o lúdico? Por exemplo, em vez de chegar para a criança e falar assim, só lave a mão,
tem até uns videozinhos rodando na internet, a gente fez até uma filmagenzinha no próprio sinapses.pc, a gente está dando algumas atividades para fazer com crianças, se vocês puderem acompanhar lá, sinapses.pc no Instagram. A gente coloca um prato cheio de orégano, não sei se você já viu, Natália, um prato cheio de orégano, e pede para a criança colocar o dedinho. Quando ela coloca, o dedinho fica cheio de orégano. Aí a gente diz, tá vendo? Isso são vírus, são germes. Aí até umas falam, coronavírus, né? E aí depois você limpa o dedinho dela, pede para ela colocar no sabão e colocar ali no prato cheio de orégano. Ela vai ver que o orégano vai se afastando. Então, não simplesmente falar, tem que lavar a mão por conta do vírus. Para ela é muito abstrato. Ela precisa vivenciar isso, né? Então, por exemplo, fazer experimentos com ela dessa forma, trazer algum instrumento musical que ela possa, né, contar histórias para explicar o que é esse coronavírus, mas que ela não precisa ter medo, acolher, fazer meditação para criança também, tá certo? A gente vai até postar como fazer meditação com criança, já deve estar saindo na próxima semana, específico para criança, que é baseado num livro da TCC, especialmente que fala sobre meditação para crianças com base na terapia cognitivo-comportamental. Então, trazer o lúdico. Tem um filme que é excelente, que dá muitas ideias para a gente, que é A Procura da Felicidade. Vocês já viram? Ele é um pouquinho antigo. Sim. Já viu? Sim. Já, mas não lembro tão bem, não, mas já vi. Oi? Já, mas não lembro tão bem. Pois é. Ele exatamente, ele está numa situação muito difícil e ele traz o lúdico. Então, é trazer a brincadeira com a criança, que isso ajuda a lidar com o estresse, aumenta a resiliência dela e diminui a ansiedade. Né? Porque realmente elas ficam entediantes. Se você vê que com esse lúdico ainda não resolveu, tentar uma terapia online. Né? Porque aí, no caso, agora não é indicado. Obrigada, Andréa. Obrigada. Tá bom? Pronto, aí aqui, mais alguma pergunta, pessoal? Quem quer comentar alguma coisa? O Rabi escreveu, é importante essa mesa para mostrar neurociências e TCC, que infelizmente no nosso curso temos uma cadeira de neuro e uma TCC, que inclusive é opcional. Porque isso aí ajuda as pessoas, no caso, essas discussões, ajudando as pessoas a conhecerem e se entusiasmarem nessas áreas, né, de atuação. Acho que a gente pode pensar em outras mesas dessas. Assim, mesmo não sendo presencial, que seria o ideal, porque eu sinto falta de ver as pessoas presenciais. Eu também sinto. Eu fico agoniado, eu fico querendo me levantar, me mexer, a aula sentado, ao mesmo sentado. Quem me conhece sabe que eu sou agoniado nessas coisas, ficar sentado muito tempo, né? Mas enfim, mas mesmo assim, acho que foi muito rico o processo, nessa troca, esse momento, né? E de certa forma a gente poder finalmente se ver e conversar um pouco sobre temas que são tão importantes pra gente, né? E aí a Tiffany colocou que também está com saudade desse momento. E realmente a gente sente muita falta, né, desse contato, mas a gente sabe que é por um bom motivo, né? Quando a gente puder, quando sair dessa quarentena, aos poucos a gente vai se revendo e aos poucos, quando as coisas melhorarem, voltando a estabelecer os contatos, né? Mas não deixe de estabelecer contatos virtuais, isso é protetivo, como a gente falou, né? Isso. Ajuda bastante. É importante esse vínculo, mesmo que seja virtual. Sim. Né? Com certeza. Pois é isso, pessoal. Acho que agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a mesa, e a gente acho que pode encerrar, né? Interromper aqui a gravação e encerrar, né? Isso, agradeço muito, Vitor, Natécia, foi um prazer estar com vocês, né? Agradeço demais. Admiro muito o trabalho de vocês, eu acho que essa mesa, assim, interdisciplinar é fundamental, eu acho que a gente pode fazer isso mais vezes, né? Compartilho essa ideia também, eu prefiro presencial, mas dentro das possibilidades a gente tem que ter essa flexibilidade cognitiva e fazer o que a gente pode, né? Agradeço a todos os participantes, sei que sexta-feira não é fácil, né? A gente até se estendeu demais, e eu agradeço aí a presença de todos, né? E o carinho de todos, tá bom? Foi um prazer, pessoal. Muito obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada, Natécia. Foi ótimo estar aqui com esses meus dois mestres tão queridos e admirados. A gente te agradece, Natécia. Obrigado.